Eles são considerados uma praga. Segundo o dicionário, praga é qualquer forma de vida animal que possa destruir aquilo que o ser humano considera um bem seu. Nesse caso, os bens são as cidades, as casas, os prédios, a saúde das pessoas. Olha só o estado que fica a rua. Por onde os pombos passam, deixam sinais nada agradáveis. Quando ele bate as asas, ele forma um redemoinho. E esse redemoinho levanta as partículas que estão em suspensão, incluindo os excretas e os agentes patogênicos que estão nesses excretas. E as pessoas inalam esses agentes patogênicos e podem adquirir a doença. Até recentemente, 57 doenças eram catalogadas como transmitidas pelos pombos. Mas esse número aumentou depois de um estudo que a bióloga Mônica Ribeiro, da Faculdade de Saúde Pública da USP, fez em praças, cemitérios e locais de armazenamento de frutas e verduras. Eu encontrei 13 micro-organismos inéditos, que até então não tinham sido descritos como liberados nos excretas dos pombos. Algumas doenças transmitidas pelos pombos são a histoplasmose, a salmonela e a criptococose. Vamos traduzir. A histoplasmose é uma doença relacionada ao sistema respiratório. Pode ser desde uma inflamação dos brônquios até uma pneumonia. Se não for tratada, pode levar à morte. A criptococose afeta o sistema nervoso, podendo causar um tipo de meningite. Já a salmonela é uma bactéria que causa problemas no sistema digestivo. O que a Mônica descobriu depois de analisar as fezes dos pombos é que hoje essas aves estão transmitindo também parasitas, como o bicho geográfico, a lombriga e a giardia, que antes só eram encontrados no intestino do homem. A conclusão desse achado foi que o homem evacua naturalmente esses cistos, que eles estão vivendo no intestino dele. Então ele evacua naturalmente. E os pombos, de alguma maneira, entraram em contato com as fezes do homem. Ou através do saco de lixo, misturado com papel higiênico sujo com fezes, ou fralda, contaminados, né? Ou os alimentos, contaminados com as próprias fezes do homem. Tudo no saco de lixo. Ou então esgoto. O pombo pode ter bebido água contaminada com esgoto. Os pombos, aves de origem do leste europeu, convivem com o ser humano há pelo menos 10 mil anos. Vieram para o Brasil nos navios portugueses, dentro de gaiolas, para servir de alimento. Eles comem essencialmente sementes e grãos, mas com a migração para a cidade, precisaram adaptar o cardápio. E agora aproveitam o que está disponível nas ruas, inclusive o lixo. Nas grandes cidades, o ciclo de vida de um pombo é de 6 anos. Os predadores naturais, os gatos e os gaviões, não são em número suficiente para evitar que essas aves virem uma praga. E se tiver alguém que dê uma forcinha na alimentação, então... Durante a gravação da matéria, a nossa produção registrou cenas de uma senhora jogando comida na cobertura da garagem dela. Ela deu uma entrevista explicando o porquê fazia isso, mas não quis ser identificada. Não é exatamente para os pombos, eu dou para os pássaros, porque eu tenho encontrado muitos pássaros mortos assim na rua e vejo que não tem nada no estômago. Então eu cheguei à conclusão que eles morrem de fome aqui na cidade. Então eu dou comida. E aí vem pombo junto? E aí eu venho os pombos junto, porque eles veem que tem comida, eles não são bobos nem nada. Talvez o vizinho de frente dessa senhora não pense como ela. Olha só como fica o quintal. Algum vizinho acha legal, né? Me cumprimento porque eu dou comida e outros acham ruim, né? Então os que acham ruim, azar deles. É por causa de comportamentos assim que esse prédio na zona sul de São Paulo está infestado por pombos. Aqui do lado tem um senhor que tem uma eletrônica que ele colocava potinho com comida, né? E a área aqui está abandonada também, né? Então, geralmente ajuda, né? A vir mais para do condomínio, né?
O abandono ao que o zelador se refere é esse edifício logo ao lado, inabitado há anos, onde mora uma comunidade de pombos. É um ninho de pombas, porque durante o tempo de chuva a gente pode ver as pombas lá dentro, muitas lá dentro das salas vazias. Para quem convive com eles, o símbolo da paz passa a ser o símbolo de outra coisa. Eles são como ratos voadores, né? Eles são sujos, são imundos, carimbam tudo, as paredes, as janelas, são terríveis. Aqui na minha janela tem fezes agora, né? Os fragmentozinhos estão aqui perto da minha cama, né? Perto do meu quarto. Então isso preocupa, né? A gente inalar esses fragmentos e a moça que limpa. É preocupante mais pela saúde, né? Teria que limpar todos os dias, mas é possível, né? Que é muito importante fazer a higiene constantemente e sempre com equipamentos de proteção individual adequados. São as máscaras de pó umedecidas, sempre no nariz, máscaras, luvas e óculos de proteção. E utilizar de produtos desinfetantes. Já fizemos bastante coisa para tentar eliminar, mas infelizmente não. Nós compramos um repelente americano que coloca no parapeito da janela dos apartamentos, mas traz muita sujeira, tipo uma cola, então formiga, aqueles fragmentos, né? Então ficava preto. Então para tirar é um trabalho, nossa. Eu não sei mais o que fazer. Chamamos o dono de uma empresa que controla pragas, o Cristiano Schuller, para dar algumas dicas à dona Romilda. Ele sugere mudanças, que valem para todo mundo que está passando pelo mesmo problema. Se for um beiral simples, tá, de janela, a senhora pode usar os fios de nylon. Fixar dessa forma o fio de nylon, formando uma pirâmide, tá certo? Respeitando aqui uns 3 dedos de altura, tá certo? Do parapeito. E aqui o pombo não vai conseguir pousar. O ideal, quando vai se instalar esse tipo de tela de segurança, tá? Para crianças, o ideal é que esse espaço, na hora de instalar essa tela, deve ser eliminado. A janela do apartamento dobra para dentro, o que forma uma pista de pouso para os pombos. A senhora pode usar umas espículas, que a gente chama, ou agulhas de aço, enfim. A senhora pode pegar esse material e colar no lado de fora, com cola de silicone, esse tipo de material. Então, quando a senhora for dobrar a janela, o pombo não vai ter como pousar. Uma outra saída é colocar essas espirais com espaçamentos de no máximo 2 dedos. Funciona como as espelículas e ainda tem a vantagem de não machucar o pombo. Fazer barreiras como essas e não dar alimentos são a melhor maneira de manter os pombos longe, sem risco de transmissão de doenças.